En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora Aparecida, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos, peço mil perdones por el acontecido aqui. Infelizmente, são alguma coisa técnica de configuração que eu não sabia como solucionar, pero agradeço muitíssimo a paciência de todos vocês. Pero vamos entrar então em nosso tema. Começamos bastante retrasados, pero vamos sacar um pouquinho a diferença e explicar o tema que nós temos hoje, porque temos um tema muito interessante, um tema bastante importante para tratar com vocês no dia de hoje. Vocês se acuerdan que a semana passada havíamos falado sobre o depósito de la fé. Isso é um tema fundamental que nós não podemos olvidar. O depósito da fé está constituído por las Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, as Sagradas Escrituras, que é o tema que nós estamos estudando, as Sagradas Escrituras. O depósito da fé está conformado também por la tradición. Isso não podemos olvidar nunca, que a tradição é palavra de Deus, e isso é importantíssimo. Por que é importante a tradição? Se nós nos olvidamos da tradição, nós estamos cortando uma parte da palavra de Deus, e isso não se pode fazer. A palavra de Deus é imutável. E por último, vocês se acuerdan que havíamos falado del magistério, a importância do magistério como intérprete fiel de las Sagradas Escrituras. Bem, então, recordando isto, havíamos falado da revelação pública, que é exatamente o que está no depósito da fé, e as revelações privadas. Com isso, recordando a semana passada, e vamos entrar em um tema bastante importante, que é exatamente o tema da história da salvação. O que significa a história da salvação? Quando falamos de história, evidentemente se está falando da história humana, do passado, do desenvolvimento da humanidade, o que faz a humanidade, o que passa na história humana. Mas quando falamos de história da salvação, entramos exatamente naquela relação de Deus com nós. E aqui vem o ponto importante, porque toda a história bíblica não é outra coisa. A história bíblica é a história da salvação. A história bíblica é o designio de Deus que atua entre os homens. E aí, muitas vezes, quando falamos em história da salvação, as pessoas pensam, o que é a história da salvação? Quando começa a história da salvação? Será que a história da salvação começa, por exemplo, com Adão e Eva? Começa depois do pecado original? A história da salvação abarca toda a história do homem, pero os acontecimentos salvíficos que relacionam o ser humano com seu Criador. Aqui vem o ponto importante. Nós não somos como os animais, nós somos hijos de Deus. E, portanto, nossa relação com o Criador é o que vai ser o que nós chamamos esta história da salvação. A história da salvação, quando se inicia? Se inicia com uma palavra divina, corta, fiat lux. Quando Deus diz fiat lux, é dizer, quando Deus começa a criação, já começa a história da salvação. Aqui é um ponto que é interessante estar atento para isso. Quando falamos em história da salvação, sempre pensamos em nosso Senhor Jesus Cristo, sempre pensamos em la redenção, em la acção divina. Pero o momento que Deus começa a criar, no momento que Deus disse, hágase a luz, e a luz é isso, já começa a história da salvação. Por quê? A palavra salvação há dois sentidos. Aqui é um ponto que é muito pouco conhecido. A salvação, nós estamos acostumados a entender a palavra salvação em sentido negativo. É dizer, sacar a pessoa de uma situação difícil. A pessoa está, por exemplo, enferma, vai ao médico e lo salva dessa enfermidade. A pessoa está encarcelada, a pessoa, outro que lo salva dessa cárcel. A pessoa está escravizada, outro lo salva dessa esclavitud. E, portanto, sempre pensamos na salvação como sacar de uma situação mala. Claro, sacar del pecado.
Pero la palabra salvación tiene también un sentido positivo. Un sentido positivo. ¿Qué significa ese sentido positivo de la palabra salvación? Aquí hay un punto que es poco conocido. El sentido positivo de la palabra salvación indica la comunión del hombre con Dios, la comunión del ser humano con Dios. Esto es salvación en sentido positivo. Cuando yo, que soy un ser humano, soy una criatura y soy elevado a una situación superior a mi esencia. Quando estou elevado a essa situação superior à minha essência, eu chamo isso salvação. Por isso entendemos que a partir do momento que Deus começa a criação, se inicia a história da salvação, em que Deus atua através de suas obras divinas e se revela ao homem por ações e por palavras. Por ações e por palavras. Isso é importante. A partir da criação do homem, a acción divina pasa a dirigir y promover la comunión del ser humano con Dios. Por tanto, aquí tenemos el segundo punto importante. Dios comienza la historia de la creación, de la salvación, creando toda la creación, primero los ángeles, después la tierra, etc., como vamos a ver posteriormente. Pero al momento que Dios cría al ser humano, Dios comienza a promover la comunión con el hombre. Aquí hay que recordar un punto interesante. Adán foi criado em la tierra. Adão foi criado de la tierra. Como sabemos isso? Está em Gênesis. Adão foi sacado del barro de la tierra, del barro de la tierra, del fango de la tierra, Deus ha hecho a Adão. O que significa isso teologicamente? Que Deus ha sacado a Adão de la própria terra. Depois Deus eleva Adão ao paraíso. ¿Para quê? Para promover esta comunhão com Deus. Aqui vem o ponto importante. Pero Adão, infelizmente, rechazou o plano divino. Como Adão rechazou o plano divino, já sabemos, através do pecado original. O pecado original por el qual Adão rechazou esse plano divino de salvação. Então, Deus tinha uma intenção primeira em relação a Adão e Eva. Deus tinha uma intenção primeira de comunhão da humanidade com Deus. Pero infelizmente o ser humano não aceitou. E qual seria a necessidade? Uno se pergunta, ¿qué foi hacer essa serpiente no paraíso? ¿Por que Deus permitiu que a serpiente entrasse no paraíso? O ser humano é um ser dotado de liberdade. Então, quando Deus nos deu essa possibilidade de comunhão com Ele, Ele nos ha colocado uma condição, que nós aceitemos voluntariamente essa comunhão com Deus. E o que passou com Adão e Eva? Que eles não aceitaram essa comunhão com Deus. Quando entramos no livro do Gênesis, vamos analisar com mais calma todo esse tema do pecado original. Pero havendo acontecido o pecado original, o que vai passar? Deus castiga o ser humano? Deus castiga o homem? Não. Primeira coisa que Deus faz é prometer a salvação. Deus promete enviar a seu próprio Hijo e vai dizer, nascido de mulher. E São Paulo nos deixa muito claro isso, porque São Paulo vai dizer que Deus envia a seu Hijo nascido de mulher. É uma frase muito importante de São Paulo, na carta a los Gálatas, que na plenitude dos tempos, Deus envia a seu Hijo nascido de mulher. E isso relaciona exatamente com esse tema que estamos falando agora, da história da salvação, porque depois do pecado original, vamos ter que nosso Senhor Jesucristo vai se encarnar, o Hijo de Deus vai ser-se homem. E aí nós vamos ter a parte principal da história da salvação. Só para recordar, a história da salvação se inicia com a criação do ser humano. O ser humano se vai desenvolvendo hasta chegar ao culmen, a parte principal da história da salvação, que é o que nós chamamos de acontecimento Cristo. O que significa acontecimento Cristo? Aqui vocês estão vendo, a ilustração nos mostra exatamente o que se resume o acontecimento Cristo. A primeira fotografia está representada o quê? A anunciação. O momento em que o ángel habla com Maria, anuncia a Maria a venida do Hijo de Deus, e Maria diz, he aqui a esclava del Senhor, hágase-me segundo tu palavra. E nesse momento, Cristo passa a existir entre os homens. Depois vamos ter toda a vida de nosso Jesus Cristo e sua paixão e morte. Está representado aqui por a morte de nosso Jesus Cristo. Cristo morreu, ressuscitou. Então temos a ressurreição de nosso Jesus Cristo. E por último,
el evento llamado Pentecostés, la descida del Espíritu Santo, que se une a esse momento que nós chamamos de acontecimento de Cristo. Vida, paixão, muerte e ressurreição do Senhor, e que se completa por el envio del Espíritu Santo. Al final de los tiempos, quando termine toda a história da humanidade, Deus vai enviar, vai chegar, Ele mesmo vai volver. Vai ser a segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda de Cristo que nós chamamos la parousia. La parousia de ser a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo volva por segunda vez, aí vamos ter o fim da história humana. Porque a história começa com Deus e termina com Deus. Isto que nós chamamos a história da salvação. Pero ojo, aqui há que observar um detalhe importante. Nós não devemos considerar a história da salvação como algo paralelo à história humana. Então, temos a história da humanidade, e não sei, estudamos no colégio, a história das civilizações, etc. E aqui ao costado a história de Deus. Não, não são duas histórias, são uma só história. Em la história humana, Deus atua. Deus atua dentro da história humana. E a isso chamamos a história da salvação. Bem, agora vamos entrar propriamente no tema das Sagradas Escrituras. Hemos hecho uma preparação muito importante, necessária para poder entender as Sagradas Escrituras. Agora vamos como que correr a Bíblia e abri-la. E vamos ver qual é a divisão da Bíblia. Como se divide a Bíblia? Uno vai dizer, sim, hermano, já sei, o Antigo e o Novo Testamento, claro, por supuesto. Pero vamos entender esta divisão, como se ha dado esta divisão da Bíblia. A Bíblia é uma coleção muito variada de livros, pero a Bíblia tem livros de índoles diferentes. A Bíblia tem livros de sentidos diferentes, de estilos diferentes. Por exemplo, vamos ter livros históricos. Vamos ter livros jurídicos, sim, el Levítico, Números, são livros jurídicos. Vamos ter livros poéticos, exemplo clássico, Salmos, Cantar de los Cantares. Vamos ter livros sapienciales, onde temos a sabedoria do Espírito Santo que inspira ao escritor sagrado. Vamos ter os livros proféticos. Temos todo um conjunto de livros proféticos. Os livros epistolares. Que são livros epistolares? Que são cartas em forma de carta. Mais comum, as cartas de São Paulo. Pero também temos cartas de São Juan, temos o livro de Baruch, por exemplo, do Antigo Testamento, é um livro epistolar também, porque é uma forma de uma carta. Portanto, temos vários livros em forma de carta. A isso chamamos livros epistolares. E livros parenéticos, veja que está escrito aí, livros parenéticos. O que significa livros parenéticos? Aí sim é uma palavra mais difícil de saber, não? Parenético significa em sentido de admonestação. É livro que dá uma enseñança moral. E aí temos vários, ou partes incluso. Há um livro, por exemplo, Deuteronômio. É um livro parenético, mas ao mesmo tempo é um livro jurídico. Temos partes que são parenéticas e partes que são jurídicas. Os evangelhos, vamos ter partes históricas, partes teológicas e partes parenéticas. Isso significa esse sentido parenético que vamos ter. E por último, o estilo apocalíptico. Quando falamos em livros apocalípticos, uno sempre pensa no Apocalipse de São Juan, mas não só, há livros apocalípticos do Antigo Testamento também, como o livro de Ezequiel, como o livro de Daniel, por exemplo, são de estilo apocalíptico. Então, só recordando, temos os históricos, jurídicos, poéticos, sapienciales, proféticos, epistolares, parenéticos e apocalípticos. Cada um desses gêneros tem uma verdade própria. Nós devemos conhecer estes gêneros para poder, a partir de aí, entender a verdade bíblica. A Bíblia está dividida em duas partes, como já sabemos. O Antigo Testamento com 46 livros e o Novo com 27, totalizando 73 livros. É necessário memorizar isso? É bueno, não? Porque imagine que alguém pergunta, ¿tú eres católico? Sim, sou católico. ¿Cuántos livros há na Bíblia? Ah, não sei. É bueno saber, não? Então, evidentemente, vamos guardar bem, porque é muito fácil. 10, 10, 9. Como assim 10, 10, 9? Sim. Sume 7 com 3, 10. Temos os livros da Bíblia. 73. 7 mais 3 dá 10. 73 livros da Bíblia. Sume 4 com 6, 10.
46 libros do Antigo Testamento. 9. 2 más 7, 9. Temos 9 livros, 27 livros do Novo Testamento. Portanto, 73 livros da Sagrada Escritura completa, 46 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Vamos analisar primeiro o Antigo Testamento. A primeira parte da Bíblia se refere à aliança que Deus hace com o povo elegido. A clave central para que podamos entender o Antigo Testamento é a clave de las alianças. Deus hace uma aliança com um povo. Deus elige a um povo. ¿Por que Deus eligiu ao povo judío e não eligiu ao povo fenício? Porque Deus é Deus. Deus ha elegido a um povo. A partir de esse povo, Deus vai caminhar a preparação para a venida de seu Hijo. É o que nós chamamos de preparação evangélica. Então, no Antigo Testamento, nós podemos ter 4 tipos de configuração do Antigo Testamento. Vamos guardar isso. Quando abrimos nossa Bíblia, a Bíblia católica, vamos ter uma forma. Pero recuerden-se que o Antigo Testamento também existe para os judíos. É quase igual. Casi, vamos ver que há uma diferença. Os protestantes também utilizam o Antigo Testamento. Há um Antigo Testamento também em grego. Portanto, vamos ver quais são as configurações que podemos encontrar. Em primeiro lugar, a Bíblia chamada Bíblia Hebreia. A Bíblia Hebreia, que tem o Antigo Testamento um pouco diferente de nossa Bíblia. Eles têm 7 livros menos que a nossa. Depois vamos explicar isso. A Septuaginta, também chamada a Bíblia de los 70, vamos pôr por escrito aqui. 70, costumamos pôr assim em romano, não? Ou Bíblia de los 70. É importante, muito importante o tema da Septuaginta. O que significa Septuaginta? Essa Bíblia de los 70 foi a primeira tradução da Bíblia. A primeira tradução da Bíblia que foi feita antes de nosso Senhor Jesus, aí por el ano 200 antes de Cristo, mais ou menos, para a biblioteca, famosa biblioteca de Alejandria, que já se iniciava em Egipto. Se isso uma tradução em grego, porque muitos judeus viviam em Egipto e já falavam grego, porque já viviam aí várias gerações, e por isso queriam ter também uma Bíblia em grego. E o faraó quis fazer a Bíblia em grego, hizo uma tradução. E aí há uma série de histórias, vamos depois entrar com mais detalhes, pero foram 72 sábios que foram contratados para fazer essa tradução. Quando eles terminaram a tradução, se quedou conhecida como a Bíblia de los 70. Qual é a importância dessa Bíblia de los 70? Vamos prestar atenção nesse ponto. Todas as citas do Antigo Testamento presentes no Novo Testamento, é decir, quando São Pablo habla do Antigo Testamento, quando nosso Senhor Jesucristo cita trechos do Antigo Testamento, quando os evangelistas citam trechos do Antigo Testamento, sempre utilizam a forma que está na Bíblia de los 70, que é a Bíblia que está em grego. Isso é muito importante porque depois vai haver uma controvérsia em função desse tema, de que a Bíblia dos 70 está escrita em grego. Os judeus, posteriormente, vão rechazar esta Bíblia em grego e vão quedar com a Bíblia hebreia. Por isso que o Antigo Testamento hebreu tem menos livros, porque nós utilizamos a Septuaginta. A Septuaginta, que é a Bíblia correta, a Bíblia hebreia, pero traduzida para o grego. E essa Bíblia que é citada em todo o Novo Testamento. No século passado, no ano 1947, se encontraram vários escritos bíblicos que estavam guardados em las cuevas chamadas de Qumran. E aí, quando encontraram, se confirmou que todos os livros que a Igreja Católica utiliza hasta hoje já eram utilizados nesta época. Então, isso é muito importante. A forma da Bíblia hebreia, quando queremos usar aquilo que os hebreus utilizam hasta hoje. A Septuaginta, que é a Bíblia dos 70.
a Bíblia católica, que é aquela que nós utilizamos, e a Bíblia protestante. Qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Em primeiro lugar, a Bíblia protestante no Antigo Testamento, eles aceitaram a regra de los judíos e rechazaram os 7 livros que estão escritos originariamente em grego. Portanto, os protestantes vão ter menos livros que nós no Antigo Testamento. Segunda diferença. A segunda diferença é que a maioria das traduções protestantes foram hechas no século XVI, XVII e XVIII, e todavia nesta época não se havia encontrado muitos manuscritos que foram encontrados posteriormente. Claro, atualmente já existem traduções protestantes hechas com pesquisas mais recentes, mas muitos deles se basam em traduções do século XVI, como a Reina Valera, e que são basados em manuscritos do século IX, mientras que no século passado, no século XX, se encontraram manuscritos do século II, muito mais antigos. A descoberta do Qumran ha ajudado bastante. Bom, portanto, temos esta divisão: Bíblia hebreia, Bíblia Septuaginta, Bíblia católica e Bíblia protestante. Evidentemente, nós vamos estudar a Bíblia católica. Se algum de vocês que está escutando seja protestante, não há problema algum, pode seguir o curso tranquilamente e vão ver, simplesmente adaptar a lo que seja de diferença. Mas vamos estudar, evidentemente, a Bíblia católica, porque a grande maioria de todos nós, evidentemente, somos católicos e seguimos a Bíblia católica. Toda a Bíblia católica vai ter 2 características. Uma que é a aprovação da autoridade eclesiástica. Isso é muito importante. Uma Bíblia sempre deve contar com uma aprovação da autoridade eclesiástica. E em segundo lugar, normalmente as Bíblias católicas têm explicações ao pé de página. Exatamente por quê? Para que se pueda compreender um texto em seu conjunto. Então é muito necessário que haja essa união de duas questões. Primeiro, a aprovação do magistério, e segundo, que essa Bíblia tenha os pontos de explicação. É muito bueno. Pode ser que alguma tradução não tenha, mas é bueno uma tradução com explicações. Muito bem. A Bíblia do Antigo Testamento está dividida em 4 partes. A Bíblia do Antigo Testamento está dividida em 4 partes. Vamos ver um pouquinho agora. Não sei se estão acompanhando ou está muito rápido. Me digam, por favor, se estão acompanhando, se alguma coisa querem que vuelva a explicar. Porque eu estou avançando um pouquinho para compensar o horário, mas não sei se alguma coisa não quedou claro. Se creio que não estão ponendo nada, podemos seguir. Então, o Antigo Testamento. A primeira parte do Antigo Testamento é aquilo que chamamos de Pentateuco. Quando vamos em Penta, já estamos vendo que a palavra nos indica. São 5, Penta vem de 5, os 5 primeiros livros da Bíblia. Chamamos o Pentateuco. Excelente, estão acompanhando muito bem. Excelente. Perfeito, graças. Excelente. Bem, então vamos. O Pentateuco é a primeira parte da Bíblia. São os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. O Pentateuco constitui o que os judíos chamam a lei. Vocês se acordam que muitas vezes nosso Senhor Jesucristo vai falar da lei. Vai falar da lei, vai falar de los profetas. Então, a lei exatamente é composta do que eles chamam a lei, ou em hebreu, a Torá. Exatamente são os 5 primeiros livros. Vamos ver exatamente quais são esses 5 primeiros livros. Eles sempre consideraram o Pentateuco como palavra de Deus. Isso é um ponto importante. Não somos só nós, católicos, que consideramos a Bíblia como palavra de Deus. Os judíos, sim, desde o início, consideraram a Sagrada Escritura como palavra de Deus. O Pentateuco, como se forma? Em primeiro lugar está o livro do Gênesis. O Gênesis é o livro que vai desde o início da criação do homem, da humanidade, não só da humanidade, mas de todo o universo, desde o início da criação hasta a salida para Egito, hasta que vamos ter toda a história de Moisés. Já vamos passar essa história para o livro seguinte. Portanto, qual é o centro do livro do Gênesis? Los
patriarcas. Los patriarcas. Vamos ter, em primeiro lugar, o que caracteriza o livro del Gênesis são duas palavras. La aliança, pero essa aliança se dá com los patriarcas. São as duas características que vamos ter para o livro del Gênesis. Los patriarcas e la aliança. Essas alianças que se vão iniciando, vamos ter o primeiro patriarca, quem é? Adão, evidentemente. Depois vamos ter outros patriarcas. Posteriormente, vamos passar para o livro chamado Éxodo. A palavra já está dizendo, Éxodo, aqueles que saem de Egipto e se forma o pueblo. Aqui vamos ter uma diferença. Se em Gênesis hablavam mais de los patriarcas, em Éxodo já vamos falar mais del pueblo. Porque aqui, em Éxodo, vamos ter a formação do pueblo de Israel. E, portanto, é muito importante o livro de Éxodo. Nós vamos depois profundizar um pouquinho, porque aqui vamos ter umas etapas da revelação. Quando o pueblo de Israel já está a caminho da terra prometida, vocês se acordam que esse caminho foi larguíssimo, foram 40 anos de caminhada. 40 anos de caminhada. Durante esse período, Moisés começa a formar a lei e instituir o culto divino. Institui os sacrifícios. Institui o sacerdócio. O primeiro sacerdote era hermano de Moisés, chamava-se Arão. E vai ser a primeira cerimônia de sagração de um sacerdote. Vai ser de Arão. Exatamente aqui se inicia essa casta, digamos assim, essa ordem sacerdotal. Ou que o sacerdócio do Antigo Testamento é diferente do sacerdócio nuestro, do Novo Testamento, mas isso vamos ver posteriormente. Então, a partir do momento em que Moisés, quando divide as tribos, se acordem que são 12 tribos, elige a tribo de Levi para os sacerdotes, por isso chamam-se os levitas. E aí vai vir esse livro, chamado livro del Levítico. É muito importante o livro do Levítico para conhecermos a lei que regia todos os sacrifícios, que regia toda a vida religiosa do povo de Israel. Posteriormente vamos ter o outro livro chamado livro de los Números. Livro de los Números que hace como uma crônica, para dizer assim, um censo de todo o povo de Israel. O livro de los Números, como vamos ver posteriormente, é um pouco cansativo para ler completo. Pero há partes mais interessantes e partes mais cansativas. Sin embargo, Gênesis é muito interessante, não há nada de cansativo. Éxodo também é muito viva a leitura. Levítico é um pouquinho mais cansativo a leitura, por isso que não devemos começar por Levítico. Números é um pouquinho mais também cansativo, pero em Números há partes jurídicas muito importantes. E por último, o Deuteronômio. Deutero significa segundo, nomos, lei. É interessante porque o livro Deuteronômio, em seu próprio capítulo 17, encontramos o nome do livro. De onde sacaram esse livro? No capítulo 17 se encontra isto, que Moisés começa a revisar com o povo a lei. E esse livro vai ser perdido e depois vai ser reencontrado. E quando reencontram, vão dar esse nome, a segunda lei, Deuteronômio. Deutero significa segunda, a segunda lei. Portanto, temos aqui o Pentateuco. Gênesis, Éxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos guardar isso. Como se chama o Pentateuco em hebreu? Se chama Torá. Então, a Torá é o Antigo Testamento, o Pentateuco para os hebreus. Nós chamamos Pentateuco, eles chamam de Torá. Muito bem, já estamos para concluir, pero vamos fazer um pequeno intervalo, sim, para recordar. Muitas vezes as pessoas querem saber onde está o texto, onde pode saber o texto, se pode dar algum apoio, como pode ser, tal. Eu vou colocar na descrição do vídeo todos os links. Os links que você pode enviar perguntas, os links, o teléfono de WhatsApp para receber os avisos. Também, se querem enviar alguma ajuda também, vou colocar depois na descrição dos vídeos. Os que estão transmitindo em Uruguai, em Costa Rica, podem poner aí, por favor, aí em seu lugar.
Todavía no estamos terminando. Vamos seguir un poquito. Muy bien. Entonces, aquí já hacemos um pequeno descanso de alguns minutos. Normalmente eu deveria terminar às 9h15, mas como tivemos um retraso de alguns minutos ao início, vamos avançar um pouquinho para seguir. Bien? Perdão, vuelvo a pedir desculpas, perdões por el início que passou. Pero bom, vamos aí. Depois del Pentateuco, vamos analisar um pouquinho os chamados livros históricos. Muitas vezes pensamos que o Pentateuco seria o livro mais antigo da Escritura, o Gênesis seria o livro mais antigo. Mas alguns livros históricos podem ser colocados por escrito incluso antes, varia um pouquinho. Então, o que seriam os livros históricos? São os livros que contam os acontecimentos salvíficos, é dizer, a ação de Deus para o povo de Israel. Esses livros que analisamos a ação de Deus sobre su pueblo, a actuação divina de Deus, que como que põe a mano e guia a su pueblo por a mano, aí chamamos os livros históricos. Para os que não são muito habituados com a leitura, les recomendo, é a melhor parte para iniciar o Antigo Testamento, é exatamente por os livros históricos. Por os livros históricos podemos ter um conhecimento mais interessante. Então, se, por exemplo, a pessoa diz, a mim não me gusta muito da leitura, me acha cansativo, comece a ler os livros históricos, porque são muito interessantes. Então, esses livros históricos vão formando todo o povo de Israel. A esses livros históricos nós chamamos em hebreu Ketubim. Aí está escrito Ketubim. Vamos guardar Torá, o primeiro, Ketubim, o segundo. Os livros históricos. Depois do exílio, cresce a importância do texto escrito. Aqui há um ponto muito importante. As perguntas eu vou responder daqui a pouquinho. Por favor, Américo está me ajudando aqui, está tomando apontes das perguntas e eu vou responder mais adelante um pouquinho as perguntas. Bem, o tema do exílio é importantíssimo para entendermos as Sagradas Escrituras. Por quê? As tradições se transmitiam oralmente, de palavra, de um a outro. E a maioria das tradições do povo de Israel estavam só por la transmissão oral. Pero quando o povo sofreu a invasão de los babilônios, de los assírios, de los babilônios, e foi expulso de sua terra, começaram a ver que havia o peligro de perder essas tradições. E então entenderam a necessidade de pôr por escrito. Por isso que depois do exílio, cresce a importância de pôr por escrito as tradições. E aqui recordemos que hablamos, por isso a importância da tradição. A tradição é anterior à la escritura. Bien, então vamos seguir. Há uma pergunta que vou responder agora, porque estão perguntando se Levítico e sacerdote é o mesmo. Não. Levítico é um livro. Levitas são da tribo de Levi, pero toda a tribo de Levi está dedicada ao serviço de Deus. Por isso que a palavra levita se quedou como um sinônimo de sacerdote. Pero os levitas eram todos da família de Levi. Dentro da família de Levi se elegiam os sacerdotes. E a família de Levi toda se dedicava ao serviço do templo. Alguns eram sacerdotes, outros haciam o coro do templo, as mulheres ajudavam no templo, portanto, toda a família de Levi estava dedicada ao templo. Agora vamos ver quais são os livros históricos. Aqui há livros que talvez alguns nem sequer han leído alguma vez. O livro de Josué. Interessantíssimo o livro de Josué. O livro de Josué é muito bom. ¿Por quê? Josué foi o sucessor de Moisés. Então, por exemplo, quando ele vai tentar conquistar Jericó, vocês escutaram falar de las murallas de Jericó. Então, se conta aí tudo como ha acontecido na batalha de Jericó. Josué tinha um grupo muito pequeno para tomar uma cidade tão grande. E como fazer para tomar essa cidade? Ele envia dos espias, das pessoas que vão a mirar a ver o que passa. E esses espias vão entrar na cidade e anota essa pergunta que é muito boa. Esses espias entram na cidade e onde vão meter-se na cidade? Podia levantar suspeita. E se vão na casa de uma prostituta. Imagine-se ustedes, vão à casa de uma prostituta chamada Rahab. Entram na casa da prostituta, mas essa prostituta nesse momento recebe uma graça de Deus.
e compreende que aqueles dois haviam sido enviados por Deus. E disse, eu sei que vocês são del pueblo hebreu e que vocês estão com o apoio de Deus para tomar nossa cidade. Vengo que les vou mostrar a cidade. Então, los escondió, los salvou de ser muertos por el ejército inimigo e posteriormente esta mulher se salvou e, ojo, um detalhe importantíssimo que talvez eu creio que vocês não sabiam. Esta mulher foi ascendente de nosso Jesus Cristo. Nosso Jesus Cristo é descendente desta mulher. Ah, sim, hermano, é descendente de uma prostituta. É verdade. Está no Evangelho de São Mateus. Deus quis mostrar que hasta uma pessoa mala, porque evidentemente não é uma boa profissão para nada, uma pessoa que tem uma vida mala, pero arrependida e com fé, creyendo em Deus, de ella ha venido posteriormente el Mesías. Está na genealogia de Jesus essa mulher chamada Rahab. Podem observar, podem ver no Evangelho de São Mateus. Você vai encontrar no Evangelho de São Mateus. Bem, então, o livro de Josué nos vai contar que, em primeiro lugar, toda a conquista da terra prometida. Josué vai guiar o povo de Deus para conquistar a terra prometida. Essa terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacob, vai ser Josué que vai entrar em ela. Depois temos o livro de los Jueces. Interessantíssimo. Aí está representado Sansão. O livro de los Jueces nos habla de um período do povo de Israel chamado período teocrático. que significa o período teocrático? O período em que o povo era governado diretamente por Deus, através de los jueces. Então, o livro de los jueces nos vai contar vários jueces. E quando falamos de jueces, pensamos, sim, todos eram varões. Não, há mulheres também. A mais importante das mulheres que era juez de Israel chamava-se Débora. Não sei se há alguma Débora que nos está acompanhando aqui, ou alguém que tem hija chamada Débora, ou parente chamada Débora. Débora foi uma juez de Israel. Então, eram pessoas que governavam em nome de Deus. Está pedindo para escrever Débora. Então, Débora governava em nome de Deus. É importante. Então, os jueces era exatamente esse período que já puse por escrito, o período chamado teocrático. E no livro de los jueces se vai formar, portanto, o povo de Israel está todavia em formação. Não havia um rei. O rei vai aparecer posteriormente. O livro de Ruth. O livro de Ruth é lindíssimo. Ruth foi uma pessoa muito santa e também é ascendente de nosso Jesus Cristo. A partir de Ruth, que vai viver em Belém, é que já temos a relação da cidade de Belém com nosso Senhor Jesus Cristo. A relação de Cristo com Belém se inicia a partir de Ruth. Posteriormente, vamos contar para vocês a história de Ruth. Agora não, porque agora estamos dando só uma visão rápida de cada livro. Os dois livros de Samuel. Esses são os dois livros mais interessantes para começar a leitura do Antigo Testamento. Se você é uma pessoa que a Débora com H também, vocês em espanhol põem um H, não? Perfeito. Aqui estão ponendo a senhora Heidi, aqui está ponendo Débora com H também. Perfeito. Bem, os livros de Samuel, que falava? Samuel era um profeta. E Samuel foi aquele profeta que ungiu ao rei David. E, portanto, com o livro de Samuel, vamos ver primeiro o primeiro rei, que foi Saúl. O primeiro rei chamava-se Saúl. Depois de Saúl, vamos ter o rei David. Pero toda a história de Saúl para David é impressionante. Aquela história de Goliat, como que David conseguiu entrar no reino, pero interessante, porque David entrou em lugar de Saúl. Pero David nunca hizo nada para tomar o trono de Saúl. Por lo contrário, David tuvo oportunidade várias vezes de poder tomar o trono por la fuerza e nunca lo hizo. Esperou que Deus lo colocasse em suas manos. No livro de Samuel temos dois livros de Samuel. Exatamente porque conta toda a história da formação do reinado, com Saúl, etc., o rei David, depois a sequência do rei David, toda a vida do rei David e Salomão. Depois de Salomão, aí vamos passar para o livro de los Reis. Ora, um detalhe importante que
es bueno saber. En la Biblia de los 70, así como en la Vulgata, hay una diferencia aquí. Eles não chamam primeiro e segundo de Samuel e primeiro e segundo de Reis, sino que primeiro de Reis, segundo de Reis, terceiro de Reis e quarto de Reis. Por que digo isso? Porque vocês podem encontrar alguma cita bíblica, quarto livro de Reis. Uai, o irmão não falou disto. Porque em algumas Bíblias, a Bíblia dos 70 e a Bíblia Vulgata, em algumas Bíblias que não circulam muito aqui por Peru, pero alguns Estados Unidos, às vezes há umas Bíblias assim, estão com essa divisão. 4 livros de Reis. Pero nós dividimos primeiro e segundo de Samuel e primeiro e segundo de Reis. São os mesmos livros, o mesmo texto, só a diferença de como los colocam. O livro de Reis nos cuenta a história de los reyes de Israel e los reyes de Judá. Aqui há ponto interessantíssimo que é pouco conhecido. A divisão do povo de Israel. O povo que se divide em dois. Isso vamos ver na próxima classe. Muito bem. Depois do livro chamado Crônicas. O livro de las Crônicas. A palavra está dizendo as Crônicas. Que vai mostrando o dia a dia do povo. E nessa formação do reino. E que vai exatamente estabelecendo este reinado e esta vida do povo de Israel. Depois, no livro esse vamos encontrar, no livro de Crônicas vamos encontrar exatamente o tema do exílio. O povo vai ser levado ao exílio e posteriormente vai volver. E quando vuelve do exílio, que vai reconstruir o templo de Jerusalém, aí vamos ter 2 livros muito importantes. O livro de Esdras e o livro de Neemias. São 2 livros importantíssimos para falar da lei, da reconstrução do templo de Israel e, portanto, a formação da lei de los judíos. Depois temos os livros, outros livros históricos, por exemplo, de Tobias. O livro de Tobias é muito interessante. Se alguém está por casar, se está em noviazgo, etc., ou tem filhos para casar, les recomendo que leiam o livro de Tobias. É muito interessante, porque esse livro de Tobias hace como uma preparação para que o povo de Israel entenda o matrimônio cristiano. Aqui o livro de Tobias é muito importante para entender o Antigo Testamento como preparação para o Novo Testamento. Porque vocês sabem que no Antigo Testamento havia poligamia, havia divórcio, o homem podia repudiar a mulher. Não tem nenhum sentido do matrimônio como vai ter com nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que o livro de Tobias é muito importante nesse sentido. O livro de Judite é muito interessante também, a história de Judite, vamos ver posteriormente. O livro de Esther faz parte dos livros históricos. Esta mulher que é símbolo da Santíssima Virgem Maria, tanto Judite como Esther são figuras da Virgem Maria. E, por último, dos livros históricos estão os livros de Macabeus, primeiro e segundo de Macabeus. Muito interessante. Vamos agora ver um pouquinho as perguntas. Américo, por favor, quais são as perguntas? Eu sei que havia uma, já me recuerdo, havia uma pergunta, por que se chama Tanakh? Alguns escrevem assim, ou Taná, ou Tanakh. Bem? Essas 3 formas, não? Uma pessoa ha perguntado. Bem, o mais correto seria escrever Tanakh com K ao final. Embora, aunque em castelhano colocamos, a maioria dos lugares estão com J ou alguns com H, pero melhores com K. Por quê? O que significa Tanakh? Tanakh é um resumo do nome dos 3 primeiros livros em hebreu. Da Torá, los Nevi'im e o terceiro que é o Ketubim. Então, temos Torá, que são os livros do Pentateuco, Nevi'im, que são os livros históricos, e Ketubim, que são o terceiro conjunto de livros que todavia não hemos visto. E, portanto, se juntou o T primeiro, a N e a K. Por que um disse Tanakh, outro diz de outra forma? Porque as vogais não se usavam nesta época, só existiam consonantes. Portanto, se fosse escrever isso como se escrevia na época, seria assim: TNK, Torá,
Nevi'im y Ketubim. Y por tanto, ahí se viene la palabra Tanakh o Tanaj o Taná. ¿Cuál era la otra pregunta, Américo? ¿La Biblia de Jerusalén es recomendable para los católicos? Bien, entonces se están preguntando si la Biblia de Jerusalén es una Biblia recomendable. Bien, quanto a isso depende muito de qual é o objetivo que a pessoa tem. Se você vai estudar a Bíblia, se você vai ler como uma leitura espiritual, se você quer uma Bíblia com mais explicações, etc. Portanto, temos a tradução que podemos buscar de acordo com o uso que vamos ter. Para uma leitura comum, normal, digamos assim, que você quer conhecer a Bíblia, a tradução de Jerusalém é uma boa tradução. Pero, um detalhe. A tradução de Espanha, que tem essa carátula azul, me pareceu mais interessante. Não é que queira criticar a tradução latino-americana, pero eu conosco um dos tradutores que trabalhou aqui, foi meu professor, um dos que trabalhou nessa tradução, eu o conheci bem, e portanto, há motivos pelo qual a tradução de Espanha está um pouco mais, digamos assim, um pouco mais cerca do original. Está mais científica que a tradução latino-americana. A tradução latino-americana se buscou acercar mais a linguagem normal das pessoas e com isso perdeu um pouquinho a linguagem bíblica. Pero não perde nada de la doutrina. Você pode ler a latino-americana também sem problema. Agora, se você quer uma Bíblia com mais explicações, aí eu indicaria esta, Nácar Colunga. Tem explicações de pé de página muito buenas. Outra Bíblia com excelentes explicações de pé de página é de los professores da Escola de Salamanca. Essa Bíblia está em 5 volumes de los professores da Escola de Salamanca. Se vocês quiserem depois, eu posso disponibilizar para vocês em PDF. Eu os tenho esse de la Bíblia de Salamanca. Outra tradução muito boa del Nuevo Straubinger. É desse sacerdote alemão chamado Straubinger, também uma tradução muito boa. Bem, pero são traduções mais difíceis de encontrar. Nácar Colunga não é difícil de encontrar e a Bíblia de Jerusalém você lo encontra em qualquer lugar. Qual é a outra pergunta, Américo? Una señora compró una Biblia en el año 60 que utilizaba el nombre de Dios como Jehová. Muy bien. ¿Los católicos también utilizan el nombre de Jehová? Aquí está una pregunta muy buena. Uma pergunta muito boa que creio que vai interessar a muitos de vocês. A pessoa comprou uma Bíblia na década de 60 e na Bíblia, onde habla de Deus, não está Yahvé, sino que está, aliás, escrevi mal aí, não está Yahvé, sino que está Jeová. Jeová, não? De onde vem esse nome Jeová? Jeová. Esse é um ponto interessante e com isso já estamos a terminar, parece muito interessante. Não deixe de escutar isso. Muito interessante. De onde vem a palavra Jeová? Vocês se acordam que falamos do exílio. O nome de Deus, que Deus se apresentou para Moisés, como vamos ver posteriormente, é Yahvé. Yahvé significa em hebreu, eu sou o que sou. Eu sou aquele que és. Então, Deus, quando se apresenta como aquele que és, Yahvé. Pero depois do exílio, quando começam a ler o livro da lei, encontram o segundo mandamento que diz: não tomarás o nome de Deus em vano. E a partir daí se passou a ser proibido falar o nome de Yahvé. Só o sacerdote podia falar o nome de Yahvé. E, portanto, a partir deste momento, se proibiu o uso de Yahvé. As pessoas, quando queriam referir-se a Deus, utilizavam a expressão Adonai. Passaram-se os siglos. Já não se falava Yahvé, sino que se falava Adonai. Adonai significa mi Senhor. Vino nosso Jesus Cristo, morreu nosso Jesus Cristo, se fundou a Igreja Católica, e aí passaram os siglos. E no siglo VI, depois de Cristo, siglo VI depois de Cristo, os fariseus fizeram uma reestruturação das Sagradas Escrituras. Por quê? A Bíblia toda estava escrita em hebreu, mas o hebreu nessa época, como mencionei anteriormente, não tinha vocais. Tudo estava em consonantes.
Então, para ler a Bíblia, necessitava quase saber tudo de memória. Como vai ler tudo em constante? Por isso, só os escribas, os sábios, podiam ler a Bíblia. Então, os masoretas, que trabalhavam para os fariseus, uniram, começaram a colocar as vocais onde faltavam as vocais, e assim queda uma leitura mais fácil de ler. Então, ao momento de colocar as vocais, juntaram a palavra Yahvé com a palavra Adonai. Somaram Yahvé com Adonai. E aí saiu Jeová. Portanto, o nome de Jeová é uma mezcla hecha por los masoretas a pedido de los fariseus, exatamente para mesclar duas palavras, Yahvé, como Deus apresentou, e Adonai. Aí é salida a palavra Jeová. Essa palavra Jeová vai ser publicada por primeira vez em uma obra chamada Pugio Fidei, no ano 1271. E vai ser utilizado em 1271. E vai ser, porque não me sale sala com 12, 1271. 1271. E depois vai ser utilizado pelos protestantes a partir do século XVI. Bem? Então, é bom interessante como essa palavra Jeová, essa explicação, hasta hoje em Alemanha se utiliza Jeová. Então, vocês podem encontrar algum texto traduzido do alemão e que tenha Jeová. Aí, esse é o costume que existe aí. Bem. Está escrito mal? Que está escrito mal? Não sei. Jeová. Bem, como se escreve Jeová, uns põem com tilde, outros põem de outra maneira, pero tranquilo, aí não vamos discutir com isso. Bem, alguns estão perguntando da Bíblia, como se habla o dia de hoje, a Bíblia latino-americana. A Bíblia latino-americana sim se pode usar, pero não a recomendo se você quer fazer um estudo mais sério. Por exemplo, quando eu fui utilizar para minha tese, eu consultei ao professor de Bíblia, que atualmente é obispo, incluso, e perguntei várias versões da Bíblia. Ele me recomendou a Bíblia de Jerusalém para tema de estudos. A Bíblia latino-americana para uma leitura familiar e tudo não há problema. Se você quer fazer um trabalho mais sério, aí sim já não seria recomendado. A Bíblia, no linguagem de hoje, aí sim, infelizmente, eu personalmente não me gusta, porque nosso Senhor Cristo não viveu no século XXI. Pero eu vivi no século XXI, sim, pero mais que eu me adapte a Cristo, que eu me adapte a Deus, que Deus se adapte a mim. Eu não devo adaptar a palavra de Deus a mim, sino que eu devo adaptar-me eu a palavra de Deus. Qual é a outra pergunta, Américo? No hay más preguntas. Bien, entonces creo que ya con eso ya respondemos las preguntas. Quería agradecer de vuelta a ustedes por la paciencia al inicio. Les pido perdón, aconteció alguna cosa que yo todavía no sé explicar lo que había pasado, pero gracias a Dios ya estamos con el problema solucionado. Y si no hay ninguna otra pregunta, vamos a poder finalizar nuestra presentación del día de hoy. Yo voy a copiar aquí los links que pueden interesar. Hay algunos links de... No, una señora pregunta. ¿Qué están preguntando? ¿Cómo diferencia una Biblia católica de una evangélica? Certo. É muito boa a pergunta, como diferenciar uma Bíblia católica de uma Bíblia evangélica. Em primeiro lugar, você busca ao início da Bíblia se há a aprovação da igreja, de algum obispo, ou se existe a aprovação de um obispo, de um instituto da igreja católica. Se você não conseguir encontrar, busque, por exemplo, no índice se estão os livros de Macabeus. Então, basta isso. O livro de Macabeus está ou não está? Se o livro de Macabeus está em seu lugar correto, essa Bíblia provavelmente é uma Bíblia católica. Se o livro de Macabeus não está em lugar correto, então possivelmente essa Bíblia não será uma Bíblia católica. E o correio eletrônico, qualquer dúvida, por favor, podem entrar em contato por esse correio eletrônico e depois les enviarei os PDFs e tudo mais. Muito bem, muitíssimas graças a vocês todos por nos acompanhar. Nos vemos na próxima semana, Deus mediante, e vamos fazer a oração para finalizar.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Salve María.